Queridos irmãos, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estamos, meus irmãos, nos meados, mais do meio do mês de fevereiro, e a igreja, neste dia, nos propõe para reflexão o texto do Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, versículos de 1 a 10, que nos conta que naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo, e tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu, subindo logo na barca com seus discípulos, foi para a região da Dalmanuta. Os discípulos preocupados, porque, efetivamente, alimentar 4.000 pessoas do nada, pois não tinham guardado, não tinham reservado nada, e, no entanto, ele, com aqueles pães, tão poucos, conforme diz o texto, 7 pães, ele repartiu e deu alimentação para todos. Alguns peixinhos também para todos. O sentido é que a partilha rende. A partilha se multiplica e até sobra quando partilhamos. Isto significa, no sentido material da partilha do pão, mas também na partilha do amor. E o que Jesus fez? Jesus conjugou a partilha do amor. Tenho compaixão deste povo que está há 3 dias comigo e não tem o que comer. E a partilha do pão, consubstanciando no gesto de alimentar fisicamente o alimento da vida. Meus irmãos, eu não sei, mas nós nunca nos preocupamos ou associamos o nosso gesto de dar alguma coisa, um alimento, por exemplo, ou um vestuário a uma pessoa, no que nós estamos promovendo no sentido de preservação daquela vida. O pão, o vestuário que cobre o corpo, o remédio que cura, o abrigo que protege, a visita que conforta, estes gestos da misericórdia, que serão cobrados no juízo final, eles cuidam da vida de quem os recebe. É por isto, meus irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo manda que nos amemos uns aos outros, pois quando cuidamos com amor da vida do outro, não só manifestamos nosso amor, como nos amamos e amamos a Deus, pois este gesto de amor se estende, se amplia e, consequentemente, realiza um grande milagre, o milagre da união, o milagre do compartilhamento nos torna iguais, nos torna irmãos, parceiros e membros da mesma e única família
dos filhos de Deus. Vivemos, meus irmãos, tempos difíceis e temos falado isto aqui como um alerta, pois o mundo, com o seu relativismo, procura nos desvirtuar para que não sejamos sensíveis, para que não tenhamos o amor, mas para que sejamos daqueles que praticam apenas a filantropia, a, entre aspas, justiça social. Esta falácia da justiça social é o meio de eu me locupletar sem me comprometer. Eu acumulo os meus tesouros e as migalhas eu as distribuo. Lastimavelmente, meus irmãos, que muitos de nós cristãos e cristãs embarcam nesta onda. E necessariamente, navegando por águas tumultuosas, águas revoltosas, manchadas do sangue dos nossos irmãos, vamos indiferentes aí, sem nos preocuparmos com a dor do outro, com a dor do reino de Deus. Pois a dor do outro é a dor do reino. Eu também nunca associo o sofrimento do outro ao sofrimento de Cristo. Pois é Cristo que sofre em cada um dos necessitados. Pois aquele irmão que sofre dói no coração de Deus. A nossa injustiça clama aos céus. E Deus, necessariamente, que protege os necessitados, vendo a nossa indiferença, vendo a nossa insensibilidade, vendo o indiferentismo com que tratamos a dor do outro, também sofre, pois percebe que a semente da palavra lançada em nosso coração não encontrou terra fértil para frutificar. É preciso, meus irmãos e irmãs, abrir os olhos para o anúncio da verdade que é feito pelo Evangelho de Cristo e nos deixemos tocar pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, sensibilizar pela Palavra de Deus, sentir a Palavra de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, a palavra nos é anunciada e nós achamos bonito. Quantas vezes eu ouço isso das pessoas? Linda, padre, a homilia, mas eu vou continuar fazendo a mesma coisa. A palavra foi bonita para os ouvidos externos, mas não atingiu o ouvido do coração. O estender a mão para ser solidário não está limitado à minha capacidade de ter. Pois mesmo na pobreza eu terei algo a compartilhar. E aí Jesus nos cita o caso daquela viúva, diante dos opulentos óbolos colocados no templo, ela coloca aquela moedinha que era essencial à sua vida. Ela estava dando de si, enquanto os outros estavam distribuindo das sobras. Meus irmãos, a caridade é essencial, é necessária para remir o sofrimento do mundo. Nós estamos abrindo mão da caridade. Nós estamos abrindo mão de amar. Lastimavelmente, o mundo em que estamos vivendo hoje, com a sua indiferença, com a sua crueldade, está abrindo mão da capacidade de amar que existe em todos nós, criados à imagem e semelhança de Deus. Nosso espírito é um espírito de amor. Foi colocado em nós assim para sermos, então, filhos de Deus. Saímos do amor de Deus para o amar ao próximo. E, entretanto, desprezamos o amor para sermos indiferentes ao próximo. Vamos refletir um pouco mais sobre a dor do outro, sobre o sofrimento do outro. Não é pieguice. Não é.
Não é aquele simples me condoer com peninha de quem sofre. Não estamos falando de peninha. Estamos falando da necessária dor do reino de Deus, onde eu absorvo o sofrimento do meu irmão para ser solidário com ele e buscar junto com ele a cura pela libertação daquela dor, daquele sofrimento, daquele estado em que ele se encontra. Reflitamos sobre isto, meus irmãos. Estamos próximos da Santa Quaresma. A Quaresma tem como dos seus exercícios espirituais a esmola, o despreendimento. O despreendimento é abrir mão do ter para deixar que haja efetivamente em nós a capacidade de sentir o ser filho de Deus, o ser irmãos em Cristo Jesus. Deus nos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos em paz.